Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu decidi gravar esse vídeo porque, não sei exatamente porquê, mas o que me motivou e o que me motiva a pensar e, consequentemente, a expor alguns dos meus pensamentos e reflexões, sobretudo depois que eu comecei a cursar psicologia. Eu estou concluindo o segundo semestre, agora no final do ano, e além da presença na graduação em si, eu tento estudar o máximo que eu posso, não só sobre a mente humana, a subjetividade da mente humana, enfim, o que concerne diretamente à psicologia, não diretamente, mas de forma basilar, né, que é a subjetividade da mente humana, mas as questões relativas aos componentes dessa subjetividade que não é totalmente individual. Ela é fruto de uma construção coletiva, né? Todos nós nascemos em determinada cultura intrafamiliar e em uma cultura generalizada daquele âmbito em que nós fomos criados, em que nós aprendemos sobre o que é certo e o que é errado. Se a gente for levar em consideração um pouquinho sobre a epistemologia, que nada mais é do que o estudo do próprio conhecimento em si, o estudo das teorias, o estudo das afirmativas e das proposições dos campos científicos, e aí inclui não só o campo de exatas, mas de saúde, de humanas, biológico, filosófico, sociológico, antropológico, enfim, a epistemologia nada mais é do que o estudo justamente dessas variações de conhecimento. E isso só é possível, óbvio, com o advento da linguagem. Quando nós, no processo evolutivo, passamos a utilizar a linguagem como mecanismo de comunicação intra e interpessoal, óbvio, porque para a gente se comunicar internamente, se eu penso sobre mim mesmo, se eu penso sobre o mundo, se eu penso sobre qualquer coisa, eu preciso utilizar o quê? A linguagem, porque eu preciso dar nome, eu preciso nomear. E nomear significa dar significado. E esses significados, eles não são universais, certo? Ainda no contexto epistemológico, até na epistemologia da linguagem, se nós formos estudar o processo de construção da linguagem, das linguagens, ele é bastante distinto, né? Então, para mim, e a decisão do vídeo talvez seja por isso, é justamente trazer um pouquinho do porquê que, sabendo que nós evoluímos de um ponto de uma comunicação extremamente arcaica para uma linguagem, ou linguagens na verdade, extremamente complexas, extremamente variáveis, extremamente mutáveis, porque ainda nós estabelecemos verdades absolutas a respeito de determinados assuntos.
Para mim, parece que muitas pessoas preferem uma visão reducionista, uma visão simplória da realidade, como se ela fosse uma só para todo mundo, no mundo inteiro. E não precisa ser um grande intelectual, você não precisa ser uma miniatura do Einstein para compreender que cada sociedade ela pratica e ela dissemina a sua própria cultura. E cultura aqui, eu não estou usando o termo cultura no senso comum. Eu estou falando do termo cultura de práticas, de conceitos, de normas, de leis, de crenças que foram construídas em um certo período de tempo por uma sociedade. Quando eu falo sociedade, envolve desde um país inteiro, uma cidade, uma população, um bairro, um núcleo familiar, enfim, são culturas. Eu gosto de usar as coisas no plural. Linguagens, culturas. E aí aqui entra a questão. Eu, na minha cosmovisão, e quando eu falo de cosmovisão é porque cada sujeito, ele interpreta e ele percebe o mundo, e a percepção, ela é a captação justamente dos estímulos externos. Você percebe os estímulos internos e você interpreta de determinada maneira e normalmente enviesada com aquilo que você aprendeu a acreditar. A questão é, isso não é de agora. Desde que surgiu essa polarização, principalmente a partir de 2017, 2018, com a eleição de Bolsonaro e tudo mais, você percebe que não é que a polarização começou daí, mas a expressão de determinados preconceitos, de determinados estigmas e de determinadas formas de violência, elas se tornaram mais pertinentes após a eleição do Bolsonaro. Por quê? Uma questão de identificação. Identificação é uma coisa que todos nós normalmente praticamos de forma inconsciente, por alguém, por algo, né? Então, por exemplo, eu me identifico muito com um artista, um cantor que eu gosto, né? Eu tenho uma tendência a validar o que ele fala e propagar isso, porque é uma relação simbólica e hierárquica, em que se meu líder pode falar, eu também posso falar, né? Ele me dá um lugar de fala. Isso não é um problema. No seu alicerce não é um problema, certo? Vira problema quando essa pessoa de referência na qual a pessoa se identifica, ela deixa de considerar justamente o que eu estava falando no início, a epistemologia, a linguagem como construção, a cultura, que é variável, as linguagens, as culturas. Elas deixam de considerar isso e passam a dogmatizar tudo como se existisse uma verdade universal. E qual é essa verdade universal?
ou verdades universais que essas pessoas costumam propagar. E aí é que está o calo. É a desvalorização da subjetividade humana e da vida humana também. Então, quando você passa a instituir a sua moral com base em seus preceitos, sejam eles religiosos, dogmáticos ou internos, ou inconscientes, ou até conscientes também, e você atropela a subjetividade humana e fala que, por exemplo, uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, ou uma pessoa que não se identifica com o sexo que ela nasceu, e você diz a essa pessoa que ela está errada, e se for de um ponto de vista dogmático religioso, que ela está em pecado, e que ela vai para o inferno, e que ela vai sofrer no mármore do inferno, porque isso é contra Deus. E muitas pessoas até tentam utilizar-se da ciência para justificar, né, os seus valores, e acabam fazendo justamente um mau uso da epistemologia, que é você tentar justificar o seu preconceito contra a própria subjetividade humana com base em ciência. Porque se tem uma coisa que a ciência não preza, é numa verdade absoluta. Tanto é que, para algo ser considerado ciência, ela tem que ser necessariamente refutável. Ou seja, é preciso que você possa refutar aquela ideia, porque senão vira um dogma. Um dogma é aquilo que você adere e você não pode questionar, e aquilo acabou. Entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa, principalmente pessoas letradas e pessoas no próprio curso de psicologia, que mantém posicionamentos como estes de homofobia, de machismo, de misoginia, enfim, vários tipos de atrocidades fóbicas. Eu vou usar o termo fóbicos porque são muitas fobias, né? E aí você pode me perguntar, mas Glaucio, se a linguagem é construída, se a cultura ela é variável, então eu tenho o direito de achar errado, eu tenho o direito de ser contra. Bom, você tem o direito, certo? De, por exemplo, não achar certo de acordo com seu ponto de vista religioso, dogmático, moral, da sua própria cultura moral em que você foi inserido, que você acredita, de achar errado. Mas, a partir do momento que você propaga isso fora do seu meio de comunicação semelhante, você leva isso para fora do seu ambiente, para pessoas que não possuem as mesmas crenças, que não possuem a mesma cosmovisão, que não possuem os mesmos princípios religiosos ou morais, e você impõe o seu como o verdadeiro e o correto, e, de um ponto de vista religioso, o Salvador, você está condenando pessoas, sujeitos, indivíduos, a acreditarem que elas são aberrações, a acreditarem que elas estão em pecado,
a acreditarem que elas vão arder no mármore do inferno. E aí é que está o problema. Se até quando você propaga isso dentro do seu meio, dentro da sua cultura, dentro da sua população, isso já pode ser danoso. Por que eu falo isso? Porque existem pessoas que fazem parte desse seu grupo e que não vão se encaixar nesses seus critérios de normatividade comportamental humana. Não vão. As pessoas, são cérebros, são mentes. E cérebro é diferente de mente. Tanto é que para a gente conseguir entender minimamente a nossa mente, a gente não estuda só neurônios, sinapses, córtex pré-frontal, córtex frontal, parietal. Se fosse assim, a gente seria máquina. É a mesma coisa de você pegar um computador e, essa parte do computador é a memória, essa parte é o armazenamento, essa parte é isso e aqui, e juntar. Tanto é que até hoje ninguém conseguiu criar uma inteligência artificial que possua subjetividade. O que é subjetividade? É tudo aquilo que a gente abstrai do mundo e dos outros e faz parte de nossa identidade. A subjetividade, e por isso que não é objetividade. Se fosse objetividade, é uma coisa direta. A subjetividade na minha visão, é a variação hipotética dos meus pensamentos. Então, a partir do momento que eu, enquanto pessoa que penso e que tento pensar e que tento entender os contextos que ocorrem, esses tipos de preconceito, eu passo a ver pessoas ou do meu convívio, ou que eram do meu convívio, familiares, amigos, ex-amigos, colegas, defendendo o indefensável. Isso me entristece. Me entristece porque não passa a ser só uma questão de esquerda versus direita, entendeu? Passa a ser uma questão de empobrecimento moral. E aqui eu vou usar o termo moral de uma forma universal. Pode parecer conveniente, mas para mim não é. Porque a questão moral e ética, ela envolve danos que você pode causar em outras pessoas. E a si mesmo também, mas sobretudo a outras pessoas. Porque aquela velha máxima, né? Que o seu direito acaba quando começa o do outro. Então, a partir do momento que eu quero instituir o meu desejo, o meu direito, o meu pensamento, a minha moral, a minha cultura, a minha religião como a certa, a absoluta e a garantidora do reino dos céus, eu estou excluindo automaticamente milhões de pessoas que não se enquadram nesses critérios. Então, me admira muito ainda as pessoas ficarem presas a discursos rasos, a discursos milenares. E aqui eu não critico a religião, apesar de eu ter muitos contrapontos a respeito de algumas doutrinas, de alguns escritos, mas o problema não é em si a religião, porque muitas instituições religiosas realizam trabalhos belíssimos, de trabalhos sociais, trabalhos de acolhimento de pessoas, sobretudo de crianças vulneráveis. O problema são as pessoas que se utilizam desses escritos ou se utilizam de uma maneira
tendenciosa, de uma maneira até que exibe um mau caratismo desses escritos para expor os seus preconceitos, para expor os seus estigmas. Então, e o pior é quando você passa e você consegue, essa pessoa consegue um cargo público, político, e ela passa a legislar utilizando-se de seus princípios morais duvidosos. E a questão aqui não é sobre certo ou errado, porque até isso, se a gente for pensar num ponto de vista filosófico, certo e errado, é uma coisa ainda a se discutir, não é uma coisa fechada. Mas a gente, enquanto Homo sapiens pensantes, o que nos difere dos demais animais é justamente a capacidade da subjetividade, a capacidade de raciocinar, de pensar, de tentar enxergar o mundo através de diferentes visões. Então, se a gente se limita a pensar no mundo e a pensar no ser humano a partir de uma coisa só, de uma religião, de um pastor, de um padre, de um líder espírita, de qualquer que seja, ou porque meu pai e minha mãe disseram para mim que isso é errado, isso é feio, isso é nojento, isso é asqueroso, eu propago isso como se a verdade do seu pai e da sua mãe ela fosse também absoluta. Então percebe que a questão sempre é essa. São pessoas tentando estabelecer as suas verdades absolutas em cima de outras pessoas que possuem um comportamento. Eu não vou nem dizer um comportamento normal, um comportamento atípico. Comportamento. E aqui, claro, é óbvio que a gente tem que considerar comportamentos violentos, comportamentos abusivos. Óbvio que aqui a gente não está dizendo que a gente tem que aceitar tudo por conta da subjetividade e da variedade. E aí volta naquilo que eu falei. O meu direito acaba quando começa o do outro. Então, quais são as principais pautas que são discutidas atualmente? A questão da homofobia, a questão do aborto, a questão da... por exemplo, essa chacina que ocorreu no Rio de Janeiro, muitas pessoas comemorando, festejando as mortes dessas pessoas, sabe? E pessoas religiosas, né? Então, para mim, fica muito claro que quando eu falo de considerar a subjetividade humana, é considerar que a pessoa que está ao meu lado, ela não precisa pensar que nem eu, ela não precisa sentir atração pela mesma coisa que eu sinto, ela não precisa ter a mesma cultura, a mesma história, a mesma... Não, as pessoas são singulares. Então, a partir do momento que você utiliza-se de suas concepções, seja elas quais forem, para condenar pessoas e para comemorar o extermínio, para estimular o extermínio, para vangloriar as pessoas que cometeram esse extermínio. Quando você diz para uma pessoa que já sofre, uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, quando essa pessoa que desde pequena ela já tem aquilo dentro dela e dependendo do contexto familiar, da sociedade que ela vive, da cultura que ela vive, ela já sofre desde cedo,
porque ela se sente deslocada, ela se sente errada, ela se sente suja, ela se sente em pecado, ela se sente um monstro. E ao invés dessa pessoa simplesmente ter uma orientação sexual diferente, atípica no sentido de heteronormatividade, e a gente propaga esse discurso, e essa pessoa que já sofre, mas muitas vezes essa pessoa que tem uma orientação sexual fora da heteronormatividade, ela também tem fé em alguma crença, ela tem fé em algo, seja em Deus, seja em alguma entidade espiritual, só que ela não consegue nem se inserir nesse meio sem que ela seja rechaçada. Ela precisa reprimir simplesmente o direito de amar dela, sabe? E aí é que entra as nuances, porque muitas pessoas acham que quando a gente levanta essas pautas, a gente quer uma sociedade anarquista, sabe? Sem nenhum tipo de regra, de norma, de controle. Não, não é isso. E a gente não está dizendo que um bandido, ele mereça passar a mão na cabeça dele. Não, mas ele também não merece ser morto. Ele não merece ser rechaçado e ter sua morte comemorada. Entendeu? São questões que, assim, na minha cabeça são muito simples de diferenciar, mas que muitas pessoas que praticamente todos os dias eu me surpreendo, ou toda semana, com uma pessoa nova que eu não achava que poderia ter um pensamento tão arcaico. E tem. Aí muitas pessoas vão dizer, você mesmo falou que cada pessoa tem o direito de ter a sua cultura, ok, mas é aquela questão. A partir do momento que a sua cultura, que a sua moral, que a sua visão de certo e de errado, ela passa a oprimir, e ela passa a adoecer, e ela passa a condenar outras pessoas, aí já entra num ponto ético e moral universal, né? Porque para mim, na minha cabeça é muito óbvio. O que é que, por exemplo, uma pessoa da comunidade LGBT está fazendo de mal para mim? Nada. Por que eu me acho no direito de dizer que eles estão errados e de dizer que eles estão condenados? E também, qual é o meu direito, principalmente eu como homem, qual o meu direito de dizer que o aborto é errado? Se eu não tenho nem propriedade para falar isso. Eu não tenho útero, eu sou do sexo masculino. Qual o meu direito de dizer que uma mulher que deseja interromper a sua gestação, e ela tem os motivos dela, qual o meu direito de dizer que ela é errada? Entendeu? Enfim, e aí entra várias e várias questões. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita? Não, eu estou longe disso. Eu estou longe de ser perfeito, eu estou longe de ser livre, totalmente livre de estereótipos, de preconceitos. Mas, e esse é o meu objetivo no meu vídeo, se uma coisa que eu procuro é ler, estudar, assistir pontos de vista diferentes, entender como é que a subjetividade humana se constrói, entender como é que uma cultura se constrói, entender como é que uma linguagem se formou, entender a história, entender a sociologia, a filosofia, a antropologia,
que na época da escola eu achava que era baboseira, mas que hoje, para mim, sem isso, a gente não consegue evoluir. E quando eu vejo pessoas simplesmente resistindo a pensar criticamente, a pensar subjetivamente, se mantendo nessa posição de máxima opressão contra pessoas que nenhum mal lhes fizeram, eu começo a me questionar se é realmente uma questão dogmática, cultural, moral, ética, ou se é pura falta de caráter. E aí, infelizmente, eu estou acreditando mais nessa última hipótese, falta de caráter. Há uma discussão muito grande entre real, imaginário, simbólico, sobretudo para Lacan, que foi um grande psicanalista, sucessor de Freud, e que repostulou e acrescentou e redefiniu algumas coisas postas por Freud, que ele discute muito essa questão do real, do imaginário e do simbólico. Mas parece que muitas pessoas se limitam a ficar em um ou em outro, seja no real, somente no imaginário, somente no simbólico. A gente meio que não consegue transitar entre os três. E por não conseguir transitar entre os três, é que a gente passa a acreditar em uma coisa só, achar que uma coisa só é certa e que uma coisa é errada, e a condenar pessoas à morte. Sim, à morte. Porque a partir do momento que você nega a existência do outro enquanto um ser passível de respeito e de moral, você mata ele simbolicamente e corre o risco de matar ele no real. Uma pessoa dessa pode tirar a própria vida pela repressão que ela sofre, sobretudo vindo da família, sobretudo vindo das pessoas que deveriam amá-la e que ela ama. Então, para mim é inconcebível que muitas pessoas ainda mantenham esses posicionamentos opressores, esses posicionamentos que matam, seja no real, seja no imaginário, seja no simbólico.